entre eles quando o Rio saía da área. É isso mesmo? Realmente é o meu melhor momento aqui, né? Falando de números. Esse momento tá sendo maravilhoso. Estou trabalhando em cima disso para que esse bom momento possa durar por muito tempo, né? Pena que a gente tem apenas um jogo agora, né? A parada. Então, eu fico feliz por tudo isso, mas tenho que contribuir a todos os meus companheiros, né? E sobre esse lance aí do primeiro gol, né? O primeiro gol? Realmente era um pedido do Zé quando algum meia tivesse com a posse de bola e condições de dar um passe para os atacantes infiltrar entre os zagueiros, entre os laterais. E também é uma característica minha de fazer essa diagonal. Então, o Giovanni Augusto ali também é muito inteligente, conseguiu por 2 vezes, né, fazer um bom lançamento. Numa eu fiz o gol, na outra eu sofri o pênalti. Então, a gente continua trabalhando esse movimento. A gente sabe que a gente também vai ser estudado. Então, a gente vai encontrar dificuldade já nesse próximo jogo. Com certeza o Inter já sabe dessa minha maneira de jogar, mas a gente tem dentro de campo ali se desdobrar para achar outras opções para tentar furar o bloqueio adversário. Valeu. Ô Pikachu, e por que você acha que você está vivendo esse bom momento? Qual a explicação você encontra? E já falando um pouquinho... É difícil, né, a gente encontrar uma explicação. Mesmo quando a gente está numa fase ruim, a gente não pode se abater. E quando a gente está numa fase boa, também a gente não pode se iludir com o que as pessoas possam dizer, né? Então, para que isso não possa subir para a cabeça e atrapalhar o rendimento. Continuar trabalhando da maneira que eu venho trabalhando. Claro que essa sequência de jogos, de gols, te dá mais confiança, um pouquinho mais de liberdade de chegar à frente. Isso contribui muito e eu tento desenvolver o meu melhor para que as coisas possam acontecer naturalmente. E como é que é a sua relação com o Jorginho? Você já tinha trabalhado com ele aqui no Vasco mesmo? Até lembro que no final do Carioca ele ia colocar você em campo, aí o cara que estava ali fazia o gol, você tinha aquela fase de amuleto até com ele. Como é que é a sua relação com ele, assim? É boa, não só com ele, mas com todos os treinadores que passaram aqui, não tive nenhum problema com nenhum. Claro que quando eu cheguei aqui era ele o treinador, sempre deixei clara a minha posição de origem quando eu cheguei, mas ele foi o primeiro a me colocar nessa linha da frente, até porque quando eu cheguei o time estava encaixado, né? Tinha feito há poucas mudanças de 2015 para 2016, e ele me colocou nessa posição, me deu liberdade, e desde lá praticamente eu venho jogando mais nessa posição do que na própria lateral. Então eu conheço o trabalho dele, né? Aqui tem poucos jogadores que já trabalharam com ele, mas aos poucos a gente vai conhecendo mais, e os jogadores que não trabalharam com ele também vai conhecendo o tipo de trabalho que ele quer desenvolver. Ele também vai conhecendo as características dos outros jogadores. E sobre a final do Carioca, realmente, nos 2 jogos da decisão, né, eu ia entrar e a gente acabou fazendo os gols. Então, uma espécie de amuleto ali, e graças a Deus a gente conseguiu aquele título importante. Você não quer voltar para a lateral mais? Olha, deixei sempre claro para todo mundo que a minha posição de origem é lateral, né? Mas fazendo gols assim, jogando bem, tendo essa liberdade maior de chegar mais na frente, eu acho que eu estou sabendo aproveitar essa oportunidade de jogar na frente, mas se for o caso de voltar para a lateral, não vejo problema nenhum. Pikachu, boa tarde. E mesmo em pouco tempo do Jorginho no comando, já dá para ver algum tipo de diferença do... É claro que o Zé deixou um trabalho meio que já quase pronto para o Jorginho, ele está botando o estilo dele. Mas já dá para ver uma diferença em relação ao trabalho do Zé Ricardo, o trabalho do Jorginho. O que vocês já podem notar de diferente nesse pouco tempo que vocês tiveram com ele? Olha, eu creio que não 100% já está a cara do Jorginho, né? Mas eu creio que 60%, 70% a gente, principalmente nesse jogo, né, que já tem um tempo de trabalho, ele chegou na véspera praticamente do jogo contra o Sport, um dia para treinar e teve a viagem de volta para cá, de Minas. Então, para quem jogou ali, foi pouca coisa no campo, foi mais na conversa. Creio que para esse jogo contra o Inter, pela distância, né, de um jogo para o outro, a gente já foi 2 vezes ao campo, então
creio que já vai ter alguma diferença, mas claro que é muito cedo para falar que vai estar 100% a cara do Jorginho. Claro que quando o Zé estava aqui, principalmente no jogo contra o Sport, mudou pouca coisa. Então, essa parada também vai ser importante para que ele possa ajustar a nossa equipe da maneira que ele acha necessária. Ainda sobre essa questão de lateral, atacante, de repente até centroavante, artilheiro, o Jorginho foi lateral, dos melhores da história do futebol brasileiro. Qual é o lado positivo e negativo disso daí? Porque foi ele que, de repente, colocou você lá na frente, você mesmo disse isso daí, dele ter tirado você da lateral, que era a posição de origem dele, colocar lá na frente. Qual é o lado positivo e negativo disso daí? Olha, realmente o Jorginho foi um dos melhores aí, né, na posição. E assim que eu cheguei aqui, todos os trabalhos pós-treino, né, de cruzamento, finalização, ele, quando ainda estava atuando na lateral, ele falava, olha, você pode chegar 2 vezes no fundo, mas tem que chegar com qualidade. E na função dele, ele foi um dos melhores cruzadores, assim, praticamente, né. Então, mas quando eu cheguei aqui, ele já sabia da minha característica e ele trabalha muito em cima da característica de cada jogador e viu que eu tenho uma certa, entre aspas, né, facilidade de chegar à frente ali, de ser esse elemento de surpresa. Então, quando eu cheguei aqui, o Matos estava muito bem na posição, então ele me colocou na linha da frente como esse homem aberto pela direita e vem dando certo. Claro que no começo eu tive muita dificuldade, né, de jogar de costas, às vezes é difícil para mim, mas aos poucos fui me adaptando. O ano de 2016 que o Jorginho estava aqui, eu praticamente joguei a maioria das vezes no meio e hoje totalmente adaptado a essa posição. Então, creio que hoje em dia eu possa ser lateral e esse meio aberto pela direita. Pikachu, tudo bem? Pronto. Você não estava aqui, você chegou em 2016, você não estava aqui. Mas uma das, talvez, mais duras derrotas do Vasco na sua história foi para o Internacional em 2015. Jorginho era o técnico. O time perdeu de 6-0 lá no Beira-Rio. Queria que como é que você projeta esse jogo? O que você conhece do Internacional? Time que está vindo da Série B, mas faz uma boa campanha, está em 5º lugar com 19 pontos ganhos. Que tipo de jogo você espera? O que você pode falar do adversário? Qual é o ponto mais perigoso? Como é jogar lá no Beira-Rio? Olha, realmente é difícil, né? Sobre a derrota de 2015, né? Realmente foi duro. Claro que eu estava no Paysandu ainda, mas sempre ligado nos jogos da Série A. Realmente é difícil quando você perde, ainda mais do jeito que foi, né? Perder de 6-0. E a gente espera um jogo complicado. O Inter vem de vitória fora de casa. Com certeza vai estar, o Beira-Rio vai estar lotado, empurrando, faz uma boa campanha. Apesar de ter vindo da Série B, mas todo mundo sabe da grandeza do clube, dos jogadores que estão lá. Mas a gente sabe da dificuldade que vamos encontrar, um jogo difícil. Então a gente tem que estar muito ligado. A gente já demonstrou, principalmente no jogo contra o Cruzeiro, agora fora de casa aí, que a gente tem condições de conseguir um bom resultado fora de casa. E se a gente jogar com a mesma postura que a gente jogou lá, a gente pode trazer um resultado positivo. Você é um jogador muito moderno, porque hoje o jogador moderno atua em várias posições, né, que o técnico às vezes pode mudar o time sem fazer uma alteração, só mudando de posição. Essa versatilidade que você tem vem da onde? Qual a facilidade que você tem, tanto jogar de lateral, como de ala, como de meia, e às vezes aparecendo como centroavante, como você apareceu mesmo com o corpo que não é de centroavante, ali no meio dos zagueiros? Hoje em dia, realmente, você tem que exercer mais de uma função, né? Como você mesmo falou, às vezes o treinador pode mudar sem fazer a substituição. Então é importante você estar ajudando, não só na sua posição, mas pode fazer uma outra função ali dentro de campo. Então, jogando de lateral, você fica um pouquinho mais preso à marcação, dependendo do jogador que cai do seu lado. Às vezes pode ter um jogador muito habilidoso que gosta de explorar o seu lado ali, aí você não pode subir muito, mas você também pode ser aquele elemento de surpresa. E jogando um pouquinho mais na frente, você às vezes é um pouquinho mais marcado, né, pelos volantes, pelos laterais.
E ali a gente tem que se desdobrar mesmo, ocupar o espaço que o atacante sai, como foi nesse último gol aí, no último jogo contra o Sport. O Rio saiu da área e deixou um espaço para mim entrar ali, eu fui feliz de fazer o primeiro gol. Então a gente encontra, às vezes, nos jogos algumas possibilidades que possam nos ajudar. Pikachu, você vem jogando bem, vem fazendo gols, e um time grande precisa de ídolos, né? E, ultimamente, o Vasco, cheio de altos e baixos, né? Você sabe da história, né? Nos últimos, principalmente, 8, 10 anos, enfim. E o torcedor procura ídolos no Vasco da Gama. Só que com a criança acha mais fácil. A gente percebe que o seu nome, até uns bonequinhos em relação ao desenho, tal, personagem. Eu queria saber como é que é se você já percebeu isso, da criançada, como é que é essa sua relação, que nas arquibancadas a gente percebe isso. Eu fico muito feliz, né? Quando estava no Paysandu também era esse carinho muito grande, principalmente da parte das crianças, por conta do personagem, do desenho. E quando cheguei aqui, na época o Nenê era muita referência do time, né, para a torcida e tudo mais. Então ele chamava um pouquinho a atenção, né, pelo que ele demonstrava dentro de campo, nos ajudou muito. E claro que agora fazendo gols, aparecendo e tudo mais, a criançada principalmente está chegando mais. Eu fico muito feliz porque realmente, como o personagem também pesa um pouquinho, né, o apelido de Pikachu, traz a criança um pouquinho para o nosso lado, para o meu lado ali. Eu fico feliz, então o carinho deles são fundamentais ali para a gente dar o nosso máximo. Na entrada do campo, já nesse último jogo, a maioria querendo entrar comigo, né, deixando os outros de lado, mas é sempre bom estar recebendo esse tipo de carinho. O Pikachu, a última pergunta, né, na coletiva. Tranquilo. É uma matéria especial que a TV está fazendo, pediram para fazer em todos os clubes. Vai ter esse recesso aí, por causa da Copa do Mundo, né? Antes de ter a intertemporada, vai ter um recesso dos times entre 7 e 10 dias. O que você pretende fazer com a família? Você já vai para a sua cidade? Fala aí como é que vai ser essa folga que vocês vão ter aí. O que você vai fazer? Aonde você vai? Primeiro, a gente teve pouco tempo, né, realmente, principalmente o Vasco, né, teve pouco tempo de pré-temporada por conta da pré-Libertadores. Então, o nosso ano foi corrido desde o começo e jogos 2 vezes na semana também, foi um pouco complicado. E nesse período aí de recesso aí para a Copa do Mundo, eu pretendo ir a Belém, né, porque poucas vezes eu vi meu pai esse ano e a minha mãe, então pelo menos passar uns 5 dias lá com eles em Belém para poder aproveitar e depois, quando voltar, focar nos jogos que a gente tem pela frente difíceis. Açaí, o tacacá, né, o nosso prato típico de lá, e a maniçoba. Pikachu, esse jogo aí o Jorginho tem um problemão para montar a defesa, né? São 4 jogadores, o Paulão não pode, o Graça está suspenso, enfim, o Weller machucado. Como é que você vê essas várias mudanças na zaga? Cada jogo tem uma zaga diferente e agora não sei se você já pode falar, se ele já definiu quem vai jogar ou não, mas como é que você vê sempre essa mudança na zaga assim, para o time, para poder entrosar mais a defesa? Disso. É complicado, né? Você toda hora tá mudando de time, né? Até para o treinador, até para os jogadores, porque você às vezes precisa de um entrosamento bom. E a gente realmente, por conta de lesões, cartões, a gente está trocando toda hora, não só na zaga, mas às vezes no meio campo, no ataque. Mas eu acho que isso não tem problema. O Jorginho está aí para, aos poucos, está conhecendo a característica de cada um dos jogadores. A gente tem a ausência do Paulão, do Ricardo, do Wesley e do Breno machucado. Mas o jogador que entrar tem que dar o seu melhor, porque se está no Vasco, tem condições de jogar, independente de quem seja, tem que estar preparado. Pikachu, você comentou aí que você vai para Belém, né, durante esse período de recesso, e também aqui no Vasco tem o Giovanni Augusto, que é um grande amigo seu também, que é lá daquela região. Como é que essa relação com o Giovanni Augusto até facilita na hora do jogo? No último jogo nós vimos que o primeiro gol ele te deu o passe, no segundo também te deu o passe para você sofrer o pênalti. Como é que é essa relação dele, como é que é essa parceria e como é que isso ajuda dentro de campo também? A minha relação com o Giovanni é muito boa, né? Sempre no finais de anos assim, ele se encontra também em Belém
A gente tem o jogo beneficente que sempre acontece lá, a gente se encontra, se comunica. E é boa, desde quando ele era do Corinthians, né? Quando jogava contra já pedia a camisa para ele, até pela facilidade que a gente tinha, né? E ele, quando ele chegou aqui, sofreu um pouquinho com as lesões, mas a gente sabe da importância que ele tem, da inteligência que ele tem. E nesse último jogo deu certo essa parceria aí de Belém, né? Espero que possa continuar dando certo, porque é um cara muito inteligente e que com certeza vai nos ajudar muito durante o ano. Ok, beleza? Valeu, rapaziada. Um abraço.